Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Para os outros que estão assistindo em outro momento também, eu quero agradecer, sabermos que estamos aqui juntos, compartilhando dessa palavra maravilhosa. Esse momento que nós estamos passando, nós estamos aqui gravando e enviando as mensagens aos irmãos. Mas graças ao nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem sido glorificado e a igreja tem sido edificada. Nós vamos orar nesse momento para que a palavra do Senhor Deus ela seja realmente guiada pelo Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus amado, é com muita alegria, Senhor, que nós reunimos, ó Pai, em nossas casas, reunimos, ó Deus, nos locais de serviço, reunimos, ó Deus, sozinhos, ó Pai, para assim junto à igreja, meu Deus, possa adorar a Deus, mesmo fisicamente talvez distante, mas reunidos, ó Deus, espiritualmente, ó Pai, diante da palavra do Senhor, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, pedimos ao Espírito Santo do Senhor que guie os nossos corações para entender, compreender e aplicar a Tua palavra, meu Deus, em nossos corações. Eu oro ao Senhor e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós temos falado constantemente nas mensagens de domingo, nós temos pregado os salmos de degraus, né? São aqueles 15 salmos que começam lá no Salmo 120 e decorre até o Salmo 134. São salmos escritos por alguns salmistas, como Davi e outros, que na qual a igreja, o povo de Israel naquele tempo, ele ia a Jerusalém adorar ao Senhor, cantando esses salmos, adorando ao Senhor em momentos diferentes, mas todos esses salmos são inspirados pelo Espírito Santo de Deus na vida da igreja. E eu queria hoje compartilhar com os irmãos do Salmo 131, entendendo que esse salmo ele também vai nos edificar essa noite com palavra de esperança. Vamos ler então o salmo? Diz então assim: Senhor, o meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim a minha alma como essa criança. Ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. O tema da nossa mensagem é cultivando a esperança. Um psiquiatra chamado Viktor Frankl, ele conta a sua história quando ele esteve como prisioneiro na guerra, passando pelos horrores ali da Segunda Guerra em Dartmouth. Ele descreve como que ele viveu, tempos de medo, de frio, de dor, de insetos, momentos de exaustão, mas algo muito importante que o Victor fala, que ele nunca perdeu a esperança de que um dia ele sairia dali. É interessante também que Victor descreve também o que aconteceu com outros prisioneiros quando eles perderam a esperança. Eles se recusaram a sair da cama, não quiseram mais levantar, nem comer, nem se vestir, e eles simplesmente ficaram deitados até a morte chegar e perderam toda a esperança. Diante desse exemplo, nós podemos entender que a esperança ela é absolutamente essencial para o cristão. Quando ele se enfraquece, ou quando ela se enfraquece, o resultado disso é uma espiritualidade inércia em sua vida. Lembramos que estamos vivendo em jornada a caminho para a nossa casa celestial. E o que nós temos como combustível em nossas vidas para chegar ao final dessa jornada é a esperança. É ela que nos move, nos mantém em movimento. Precisamos conservá-la e alimentá-la
em nossas vidas, dia após dia. A esperança significa encontrar-se fundamento nas promessas de Deus para mantermos firmes nessa caminhada nossa do dia a dia. Eu lembro do texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, de bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenha a nossa esperança. A Bíblia mostra que Deus prometeu, e Ele prometeu bênçãos espirituais e eternas, de forma incondicional, para aqueles que mantêm a sua esperança nele. Texto lá de Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo falando à igreja dos Efésios, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós entendemos que, além de nós sermos abençoados espiritualmente, a nossa vida precisa estar alicerçada nos atributos daquele que na qual tem nos mantido com a esperança, que é Deus. Os atributos de Deus é aonde que a nossa vida está firmada, naquele que pode todas as coisas. O Salmo 62, versículo 5 diz: descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Não existe esperança se Deus não é imutável, se Deus não é onipresente, se Deus não é onisciente, onipotente. Nós temos que entender que a nossa esperança está firmada não nas coisas, não nas pessoas, não nas circunstâncias, mas a nossa esperança ela está firmada no Senhor. É por isso que Davi escreveu esse Salmo, Salmo 131, para levar-nos a entender, aos seus leitores a entender, a confiar somente com expectativa naquilo que Deus prometeu. E é nesse Salmo que nós vamos desenvolver 3 pontos da nossa mensagem. Cultivando a esperança, subjugando e humilhando o nosso coração. O versículo 1 que nós lemos diz assim: Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos, nem busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Nesse versículo, Davi, ele revela 3 coisas a respeito da natureza do orgulho do homem, ou do ser humano, podemos dizer assim. Seu coração é soberbo, seu coração, ele tem olhos altivos, desejos de grandes coisas. Isso mostra como que o nosso coração nos conduz a uma ambição, a desejo de aceitação, a admiração ou a bajulação. O orgulho é a pior coisa que possa existir na vida de uma pessoa ou de todos nós. Satanás revelou isso, querendo ser igual a Deus. Adão e Eva, também lá no Jardim do Éden, também demonstrou essa mesma coisa. Tudo isso procede de uma queda. Tudo isso nos afasta de Deus e Deus odeia esse tipo de coração. Esse é o nosso maior problema, é quando somos orgulhosos. Davi sabia que isso o atrapalharia em esperar no Senhor, em uns momentos de aflição. Ele sabia que isso poderia ser uma barreira na vida dele. Então ele começou a tratar isso na sua vida. Ele começou a cuidar disso. Ele não está aqui alegando que o seu coração é melhor do que os outros por ele ser humilde. Muito pelo contrário. Ele está entendendo aqui que o seu coração precisa ser subjugado, precisa ser humilhado. Isso não é demonstração de perfeição diante das outras pessoas, mas é uma sinceridade de coração, onde ele entende que para realmente manter a esperança viva, é preciso que o seu coração esteja humilhado diante do Senhor. Isso provém também de uma compreensão bíblica correta a respeito da humildade, a respeito da submissão. O próprio Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 11, versículo 19, ele fala: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade nos ensina a viver melhor,
nos ensina a contentar no Senhor, nos ensina a depender do Senhor. Olha o que diz em Filipenses 4:11, quando o apóstolo Paulo escreve: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Precisamos aprender a submeter o nosso coração na dependência do Senhor. E isso traz resultado de contentamento quando nós esperamos no Senhor. Isso é qualidade indispensável para todo aquele que na qual confia no Senhor e espera as promessas do Senhor em sua vida, promessas espirituais. Eu quero entender com você também o versículo 2, que nos leva ao segundo ponto, aonde nós cultivamos a esperança, acalmando e aquietando a nossa alma no Senhor. Olha o versículo 2, ele diz assim: na verdade, acalmo e sossego minha alma, como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é minha alma, como essa criança. Eu gostaria de pensar com você, dentro desse versículo, por que o rei Davi precisava acalmar e aquietar a sua alma. Talvez o rei Davi, ele estava passando por alguma luta interna. Talvez Davi estava com os desejos desenfreados no seu coração. Talvez estava com preocupação, com a vida cheia de murmuração. E ele estava naquele momento precisando de aquietar-se a sua alma. E ele diz: cala e sossega minha alma, como uma criança desmamada, e aquieta-te nos braços da sua mãe. Davi, ele acalma e aquieta a sua alma, cultivando a autonegação, negando a si mesmo. Ele enfraquece a sua conexão com o mundo e ele fortalece a sua conexão com Deus, entendendo que as preocupações desse mundo têm que ficar para trás, têm que ficar longe da vida dele, e ele deve depender-se completamente de Deus. E ele cita o exemplo aqui da criança, quando ela está mamando, ela está ali alimentando ali na sua mãe, mas ele demonstra isso como uma criança que foi desmamada, acabou de tomar o seu leite, e ela confia na sua mãe. Ela entende que a provisão vem da sua mãe. Nós entendemos dessa forma que Davi está aqui entendendo que o seu coração está acalmado, a sua alma está descansada, porque ele cultivou ou está cultivando a dependência de Deus. Isso é muito importante para nós. Em Mateus, capítulo 18, versículo 1 e 2, onde os discípulos estão ali disputando quem seria maior no reino dos céus, Jesus então responde, versículo 3, e diz-lhes: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, se não tornarem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. No versículo 4, Jesus torna a dizer para eles: portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é maior no reino dos céus. O que Jesus Cristo está tentando mostrar para os discípulos é que precisamos admitir que, como a criança precisa da dependência de um adulto, nós precisamos da dependência de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Nós precisamos ficar aquietado e acalmado nos braços do Pai. Nós precisamos admitir que necessitamos de cultivar essa esperança com a alma quieta e aquietada nesse Deus que é capaz de cuidar de nós diante de momentos difíceis que estamos passando. Eu quero entender com os amados o versículo 3, onde nos leva para o final desse texto, quando nós entendemos que precisamos cultivar a esperança, levando outros a serem esperançosos. O salmista exorta o povo a esperar-se no Senhor, a depender do Senhor. Antes, Davi estava trabalhando no seu coração. Antes, Davi estava acalmando-se no Senhor. Agora ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ele confia que Israel poderá esperar no Senhor, não só no tempo presente, mas no futuro e em toda a eternidade. Eu olho para as palavras de Jesus, quando os discípulos
estava ouvindo ali suas palavras finais, aonde que Jesus Cristo está ali acalmando o coração dos discípulos. Jesus fala em João capítulo 16, 33, quando ele diz: eu lhes disse essas coisas, para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflição, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É muito importante nós olhar para as palavras de Jesus. Ele está aqui confortando o coração dos seus discípulos. Ele está aqui dando ânimo ao coração dos seus discípulos. Ele está cultivando um coração esperançoso na vida de cada um dos seus discípulos. Paulo também, na sua oração à igreja de Colossos, ele diz, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 4, versículo 5 e versículo 6, o apóstolo Paulo ele fala: pois temos ouvido a falar da fé de vocês, que tem em Cristo Jesus, e do amor que por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês por todo o mundo. Este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. É interessante quando Paulo, ele na sua oração à igreja de Colossos, o apóstolo fala que por causa da esperança que ele está reservado nos céus, essa igreja, ela está frutificando, essa igreja está crescendo, porque a palavra de Deus alcançou o coração deles e a esperança está na vida deles e eles estão frutificando e crescendo por causa da esperança que está reservada para eles no céu. Quando a esperança da igreja está em Cristo, a igreja frutifica, a igreja cresce, os nossos corações são transformados. Uma família também que tem a sua esperança em Cristo é uma família na qual é abençoada e assim espiritualmente todos crescem. Eu quero concluir com vocês essa mensagem entendendo que aprendemos duas verdades, sendo que essas duas verdades também elas nos levam à terceira razão de motivarmos outros também a ser frutífero. Nós aprendemos que precisamos ter um coração submissos e humildes no Senhor. Toda a humildade, toda a vida, ela depende, toda a esperança ela depende realmente de sermos submissos no Senhor. É preciso entender também que ter a alma aquietada e sossegada no Senhor é cultivar esperança. Quem procura ter a sua vida aquietada, descansada no Senhor, é alguém na qual está cultivando realmente uma esperança nas promessas do Senhor. E quando essas coisas estão em ordem em nossas vidas, quando nós realmente estamos cultivando essa esperança, nós conseguimos animar outras pessoas. Nós conseguimos levar outras pessoas também a serem esperançosos no Senhor. Porque a esperança é a âncora da nossa alma, que ajuda também outros a depender de Cristo, a levar outras pessoas a cultivar também uma vida segurada em Cristo Jesus. Cultivar a esperança é fortalecer a nossa fé, é fortalecer o nosso amor, é estar na dependência de Deus. Eu não sei nesses dias como que você tem passado, mas eu tenho certeza que milhares de pessoas têm vivido sem esperança. Muitos cristãos também abandonaram e esqueceram de cultivar a esperança. E nós precisamos ajudar uns aos outros a serem mais esperançosos em Cristo Jesus. Que o Senhor nesse momento possa aumentar a sua esperança. Que você possa cultivar essa esperança, fazendo como Davi fez, tendo o coração submisso, tendo o coração humilde, não procurando coisas grandiosas, mas esperando no Senhor. Ele é a nossa esperança. Também entendendo que nós cultivamos a esperança sossegando no Senhor, como Davi sossegou a sua alma no Senhor. Esperou no Senhor como uma criança, desmamada nos braços da mãe. Assim, ele acalmou o seu coração nos braços do Senhor. E assim deve ser nós também. E lembrando que existem pessoas nesse momento, talvez seja você também, que está precisando dessa esperança no Senhor,
desse descanso no Senhor, não só agora, mas para todo sempre. Interessante que as promessas de Deus não são promessas passageiras, são eternas, são promessas que vão para toda a nossa vida aqui na terra e nos céus. Então é por isso que eu chamo você nessa noite, para que nós possamos orar, para que Deus possa te ajudar a cultivar a esperança que talvez você perdeu no seu coração, que talvez a igreja perdeu nesse tempo tão difícil que o mundo está passando e que este país também está passando. Peço ao Senhor nessa hora para que Ele possa levar você novamente a cultivar a esperança no seu coração. E a nossa maior esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar nesse momento e que Deus possa abençoar você por meio dessa palavra que foi pregada, que foi falada nessa hora. Oremos. Pai querido, Deus amado, é com muita alegria, Senhor, que nós ouvimos a Tua palavra, que nós desfrutamos dessa palavra, meu Pai. Ó Senhor, quanto nós precisamos que o Senhor nos ajude a cultivar a esperança, entendendo, meu Deus, que o nosso coração, ele precisa ser um coração submisso, humilde, um coração dependente do Senhor, ó Pai. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso eu e nos ensina, meu Deus, a ser esperançosos em Ti, porque esse mundo jaz do maligno. Quero colocar também diante do Senhor a nossa alma, meu Deus, para que possamos nos assossegar, nos aquietar, nos acalmar-se e esperar somente no Senhor. Mesmo em tempos difíceis, mesmo quando tudo parece dizer não para nós, nos ensina a acalmar-se no Senhor, a depender do Senhor e confiar nas suas promessas celestiais, nas suas promessas abençoadoras para as nossas vidas. Quero colocar também diante do Senhor, ó Deus, a vida de todo aquele que na qual, meu Deus, deixou de cultivar a esperança. Assim como Davi clamou por Israel, exortou Israel a ser, ó Deus, uma nação que espera no Senhor. Eu também peço, Senhor, por essa vida, por essa família, que na qual, meu Deus, deixou de cultivar a esperança no Senhor, para que a partir de agora possa voltar a cultivar essa esperança num Deus que nos renova a cada dia. Eu te adoro, eu oro ao Senhor, eu coloco, meu Deus, cada vida que nesse momento está ouvindo essa palavra, que o Senhor Deus venha alimentar esses corações e fortalecer cada vez mais. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Essa mensagem, ela provém, da minha pessoa, que sou o pastor da Igreja Batista Monte Sião, com a ajuda de todos os irmãos que têm colaborado, com toda a equipe, que tem ajudado de sonoplasta da igreja, para que essa mensagem, nesse tempo que nós estamos nas nossas casas, ela possa chegar até você. Ore pela igreja, ore pela vida dos irmãos que têm trabalhado, para que o nome do Senhor seja glorificado e a palavra de Deus edifique cada coração e converta aqueles que ainda necessitam realmente de Cristo Jesus em seus corações. Deus abençoe sua vida e até a próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Sim, mas fiquei claro, hein?